Boa tarde. Semana passada, nós terminamos o nosso estudo com o desafio, né, de buscar a nossa identidade, né? Em que nos define como pessoa? Onde que eu coloco aquela perspectiva sobre mim mesma, ou como que eu me baseio, né? Foi um dos temas do capítulo 17 que a gente levou em consideração, porque os apóstolos, Paulo, Pedro, que a gente já não está falando tanto deles, mas eles sabiam que a identidade deles era Jesus. Né? Eles queriam representar Jesus aqui na Terra, eles queriam ser como Jesus, e isso era a mensagem que eles passavam para as pessoas, que a necessidade da santidade, a necessidade de se parecer mais e mais com Jesus. Então, na semana passada, nós estudamos que Paulo fugiu para Atenas, né? E foi aí que eles tinham um altar do Deus desconhecido, e Paulo estava dizendo para eles que o Deus dele não era uma filosofia nova, aquele Deus que eles não conheciam era o Deus que eles serviam, o Deus de sempre, o Deus criador, né, do mundo, das pessoas, do universo, de todas as coisas. E falou com esses homens super filósofos, super inteligentes, e passou vários dias ali conversando com eles. Aí, dali de Atenas, a gente vai ver que Paulo não ficou lá tanto tempo, né? Tem lugares que a Bíblia diz que ele, quanto tempo ficou, outros não tem. E se você mergulhar em histórias, né? Existem estudiosos que encontraram livros que contam mais detalhada a história, mas a gente vai, algumas coisas eu fico curiosa demais, aí eu vou atrás, mas tem coisas que não faz tanta diferença, então a gente vai ficar só na ideia, né? Então, Paulo, então, saiu de Atenas e foi para Corinto. Então, olhando aí no mapa que eu coloquei, quem tiver com ele aí facinho, que estiver enxergando, ele teve que atravessar o mar. Então, provavelmente, ele foi de barco de novo para lá, porque tinha saído da Tessalônica e da Bereia, ele tinha ido visitar aquela área ali, onde cada lugar que ele passou, ele foi expulso praticamente, né? E ele saiu fugido da última cidade onde eles estavam. Então, vamos conhecer um pouquinho de Corinto. Eu estive em Corinto quando Jim e eu fomos na Grécia, e quem me acompanhou a viagem viu meus comentários, né? Que coisa boa estar ali num lugar que eu sabia que Paulo tinha pisado, né? Conhecer um pouquinho fisicamente aquele lugar. E o Corinto, eu vou ler aqui porque eu não quero errar nada, que isso aqui eu tirei do Wikipedia, né? Era uma cidade que já existia antes de Cristo, né? Então a gente vê que aquela parte da Grécia, da Síria, por ali, já existia, já existem na história da humanidade, existiram guerras que existiram entre os reis da Síria, até o Israel foi cativo do rei da Síria, a gente vai chegar lá nessa história daqui a pouco. Então, no ano 27 antes de Cristo, essa cidade tinha sido a capital da província acaica, da Acaia. Corinto tinha mais de 200 mil habitantes, era bem grande, né? Parece a Corintim que eu vi lá era pequeno, não parecia que tinha tanta gente, não. Então, tinha gregos, escravos, ex-escravos da Itália, veteranos do exército romano que iam para lá, empresários, oficiais do governo. Então, a gente tem que lembrar que nessa época da história, o Império Romano dominava. Tá? Então, eles tinham dominado várias áreas daquele mundo, daquele lado ali. Então, o Império Romano era muito forte, né? E opressor. Tá? A cidade era cheia de templos pagãos e era uma cidade pagã e imoral. Uma coisa que eu não sabia, eu sabia do templo de Afrodite, que era a deusa do amor, mas eu não sabia disso, que no século V antes de Jesus, eles colocaram que a expressão corintianizar era uma pessoa que era sexualmente imoral.
né? Então, assim, são coisas que a gente fica sabendo que eu não sabia que era tanto assim. Depois a gente, se vocês tiverem tempo, quem não está acompanhando a Bíblia, que às vezes pode ser muito, mesmo se tiver, leiam as 2 cartas de Paulo a Coríntios. Nessas cartas de Paulo, Paulo tinha ido embora e escreveu essas cartas exortando, pedindo para eles cuidarem, não se misturarem, cuidar da fé que ele tinha deixado, que fossem zelosos. Então, essas cartas mostram o caráter do problema que essas igrejas onde Paulo esteve sofriam, né? Corinto tinha uma importância comercial desde o início da era grega. O comércio levava o povo à luxúria e ao vício. Então, era uma cidade rica, uma cidade que muito dinheiro circulava. E uma coisa interessante de Corinto era mais ou menos como o canal do Panamá, o canal onde o comércio para atravessar do Atlântico, como aqui, né, no Panamá, para atravessar do Atlântico para o Pacífico, não tinha jeito antes. Então, eles tinham que dar toda aquela volta, o que dificultava. Então, o canal de Corinto também tinha um canal que fazia cruzar os barcos. Eu cruzei esse canal, achei maior delícia, sabe? Só de pensar que estava ali, né? Então, tinha o transporte do norte ao sul por terra e do leste a oeste pelo canal, que conectava por um caminho mais curto ali o comércio deles, tá? Acho que é muito importante a gente saber esses detalhes. Paulo começou ali o seu ministério com resultados bem frutíferos. E a gente vai ver no capítulo de hoje que Paulo ficou muito tempo em Corinto. Nas outras cidades, ele ficou pouquinho, né? 3 semanas, fala 3 sábados, 2 sábados. Outras, ele foi, maioria delas, né? Ele foi expulso, nenhuma ele quase que saiu voluntariamente, quase todas ele foi mandado. Mas ele passou de Atenas para Corinto. Atenas era um centro cultural e intelectual, né? E a gente viu que Corinto era um centro comercial e imoral, né? Então, era a combinação daquelas 2 coisas que muitas vezes a gente sabe que vem junto, né? A moral com a riqueza, né? Parece que tem uma coisa que sobe na cabeça das pessoas que, quando o dinheiro tá sobrando, que acaba tirando a consciência ou a moralidade. Então, a gente vai ver que em Corinto, ele conheceu a um casal que se tornou grande cooperador dele no ministério dele. Vamos começar a leitura e a gente vai saber um pouquinho mais desse casal. Atos 18, de 1 a 8. Vamos seguir a ordem aqui. Mônica, você pode ler para mim, por favor? Estada de 1 ano e meio em Corinto. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. Eles, pouco antes, haviam chegado da Itália, por Cláudio ter decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo uniu-se a eles. Como exercessem o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Mas, como esses contradissem e o injuriassem, ele, sacudindo as vestes, disse-lhes: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Saindo dali, entrou em casa de um prosélito chamado Tício Justo, cuja casa era contígua à sinagoga. Entretanto, Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com todos os da sua casa. Sabendo disso, muitos dos coríntios, ouvintes de Paulo, acreditaram e foram batizados. Obrigada, Mônica. Gente, então, o que eu
fui pesquisar, né, quem era esse Cláudio, por que Átila e Priscila tiveram que sair fugidos, foram expulsos da Itália. Então, o que eu aprendi com isso foi que esse imperador, na época, o que eles acham, né? Isso tudo são especulações, mas eles vieram muitos cristãos depois do Pentecostes. Lembra que a igreja começou a ser perseguida e o povo, todos aqueles cristãos, fugiram para todo lado. Então, pensa-se que muitos desses cristãos que fugiram de Jerusalém, na época, depois que acreditaram em Jesus, né, já eram cristãos convertidos, fugiram para a Itália. E ali começaram a falar de Jesus. E, como sempre acontece entre os judeus e os cristãos, começaram a haver desavenças e revoluções, o que fez com que Cláudio expulsasse não só os cristãos, mas os judeus, muitos judeus de um modo geral, né? Dos que começavam a fazer confusão na cidade. A gente vai ver hoje, e a gente já viu antes, né, que os romanos não tinham interesse nenhum na religião. O que eles queriam era ninguém assim, atrapalhando a paz, né? Eles queriam que as pessoas tivessem, se fizesse fazer cultuar qualquer deus que eles quisessem, viver imoral, qualquer coisa valia a pena, só não queria confusão. Então, isso é a mesma coisa que vai acontecer, que a gente vai ver acontecer hoje. Então, Priscila e Aquila foram expulsos de Roma e foram para Corinto. E aí, a primeira pessoa que Paulo encontrou foi esse casal. O que a gente leva a entender foi que Paulo, quando conheceu, eles deviam estar numa praça fazendo tendas, e aqui também diz que Paulo, essa era a profissão de Paulo. Então, Paulo, além de ser um sacerdote, um estudioso, uma pessoa super culta na lei, na filosofia, porque a gente viu ele conversando com o pessoal em Atenas, ele tinha uma profissão manual. E outra coisa que eu aprendi também foi que não importava a classe social, se era pobre ou se era rico naquela época, todos eram não obrigados, né, mas encorajados a ter uma profissão manual, aprender a fazer alguma coisa, ou marcenaria, ou trabalhar com prata, com ouro. E Paulo, a profissão dele era tendas, eles reformavam tendas. E aqui, Priscila e Aquila, era isso que eles faziam também. Então, além do cristianismo, a mesma profissão aproximou esses três. E como Paulo havia chegado sozinho em Corinto, lembra que quando ele fugiu, Silas e Timóteo tinham ficado para trás, lá na Macedônia. Paulo foi para Atenas pensando que eles iam encontrar ali, e parece que alguma coisa aconteceu que não foi assim. Então, Silas e Timóteo encontraram com Paulo em Corinto. E aí, a partir do dia que eles chegaram, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo já não mais trabalhou fazendo tendas, ele intensificou o seu trabalho de evangelização, né? Porque agora ele tinha o apoio dos seus amigos, seus companheiros naquela missão. Outra coisa que eu acho super interessante aqui sempre, né, Paulo foi nas sinagogas, aqui não foi diferente, ele foi várias vezes, ensinava, e sempre tinha os que aceitavam e os que não aceitavam, os judeus e gregos. Por quê? Naquela época, fora de Israel, e mesmo lá em Jerusalém, os gentios também eram permitidos, porque tinham muitos simpatizantes do Deus de Israel. Mas, para eles fazerem parte, lembra que a gente conversou sobre a circuncisão e toda aquela coisa da lei que os judeus requeriam para as pessoas que quisessem se converter, né? Então, aqui a gente vê que quando Paulo, Silas e Timóteo iam às sinagogas, eles encontravam não só judeus, mas gentios também, né? Os gentios eram mais fáceis de converter, né? Os judeus já eram mais agarrados às suas tradições, aos seus rituais e à lei de Deus, tudo que eles tinham aprendido, o que estava certo, né? O temor de Deus para eles era importante, mas eles não prestaram atenção
nas profecias sobre Jesus, né? Então, era nesse ponto que Paulo tentava mostrar para eles, olha, esse Jesus que vocês estão esperando é esse aqui, ó, lá de Isaías 53, ele veio, é esse, né? E muitos acreditaram em Paulo, outros, primeiro eles iam pesquisar para ver se estava certo, outros já de cara, não quero nem saber, eu sou assim, nasci assim, meu avô foi assim, minha mãe é assim, minha tataravó, não quero nem saber nada diferente, né? E a gente encontra pessoas assim até nos dias de hoje em todas as religiões, né? Que não querem abrir a sua mente nem para explorar uma nova ideia, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter a mente aberta para conhecer a verdade, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a verdade liberta, ela não escraviza, né? A verdade da palavra de Deus, ela liberta. Então, quando Paulo viu que tinha muitos judeus que estavam pressionando e estavam contra ele, ele falou, então tá bom, chega, já falei com vocês, já expliquei tudo direitinho, então pronto, já não vou mais gastar tempo aqui com vocês. Lavo as minhas mãos, naquela época era sacudir a roupa, né? Sacudir a poeira e o sangue da alma de vocês não vai ser cobrado de mim, porque eu sei que eu fiz a minha parte, né? Então, todos, já falamos várias vezes, vai existir um juízo final e as pessoas que deliberadamente rejeitarem a Jesus vão ser condenados, né? Agora, a coisa séria que Paulo está dizendo aqui é que ele se sentia responsável por aquelas pessoas que passavam na vida dele. E ele queria levar essa mensagem àquelas pessoas. Agora, ele não podia forçar ninguém a aceitar, né? Então, da mesma maneira, eu e você devemos nos sentir responsáveis pelas pessoas que passam no nosso caminho. Que Deus nunca cobre de nós. Tá vendo? Ó, aquela amiga sua, ela precisava de Jesus e você nunca falou de Jesus para ela. Hoje ela está condenada no inferno, né? Então, que nós nunca possamos passar por isso, que a gente use todas as nossas oportunidades com os amigos, com a família. Não é, eu acho assim, igual eu falei semana passada, né? Eu não sou desse tipo que encontro qualquer pessoa do meu lado no avião ou na fila do que seja e vou falar, você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Eu tenho uma dificuldade com isso, mas existem situações, todas, a gente já falou isso, a Fátima deu essa experiência, esse testemunho, e eu também, não existe uma reunião de amigas ou um grupo onde, depois que a gente saia dali, a pessoa não saiba que a minha fé está colocada em Deus. Ou é porque eu estou orando por alguma coisa, ou é porque Deus já me respondeu uma oração de alguma coisa. Algum jeito eu vou dar de colocar na conversa sobre Deus, né? Então, tem gente que vai querer entrar e perguntar mais, outras não, mas pelo menos você fez a sua parte. Isso é que eu acho que é importante. E hoje eu estava conversando com a Alejandra, que a menina que a gente divide a lição no grupo das espanholas, e ela queria que eu começasse um outro estudo com ela, e eu falei, Alejandra, acho que eu não estou dando conta mais, pelo menos não agora, né? No verão eu estou querendo dar um tempo. E eu falei, eu tinha acabado de falar com ela, que eu estava olhando no mapa essas viagens dos apóstolos, né? E assim, não só a distância e o desafio deles, mas o tempo que levava de ir para um lugar para outro, né? E hoje em dia, todos nós temos um carro com ar-condicionado, que podemos botar gasolina, né? E a gente consegue encontrar empecilho para ir na igreja, às vezes, para ir numa reunião, ou para vir aqui no encontro, para estudar a palavra de Deus, né? Quanto mais para ir pregar um evangelho, né? Então, eu acho assim, e ela falou, Elcio, tem dia, terça-feira, que eu fico com a preguiça de botar roupa 9 horas da manhã, mas agora você me falando isso, pronto, não posso mais pensar assim, né? Mas, então, assim, para isso eu acho que a gente tem a Bíblia, sabe? Leva a gente a avaliar onde eles estiveram, onde eles começaram e onde estou eu nessa caminhada, né? Eu valorizo
esse trabalho todo que eles tiveram que passar para que hoje a gente estivesse aqui lendo essa maravilha dessas histórias, né? Então, porque hoje é mais ou menos praticamente aula de história aqui, porque não existe nada miraculoso, nada aconteceu, mas é tão fascinante, né? Então, aqui, Paulo sacudiu, falou, já não volto mais na sinagoga, e não voltou. Agora, o interessante é que ele não foi arrumar uma igreja ou uma casa longe. Um carotício que morava do ladinho ali, ó, agarrado na sinagoga, ofereceu a casa dele para Paulo reunir com os cristãos. E Crispo, que era o chefe e o sacerdote da sinagoga, se converteu, ele e toda a sua família. A gente não sabe se ele se converteu antes de Paulo deixar de ir na sinagoga ou depois, porque eu acho que imagino que a casa do Tício está ali tão agarradinha na sinagoga, deve ter causado gente de entrar na porta errada, ou sei lá o quê, né? Mas eu sei que o trabalho de Paulo foi muito abençoado ali na igreja de Corinto. Foi uma igreja que cresceu muito, quase como a de Antioquia, que a gente vai ver mencionada várias vezes. Paulo sempre voltava na Antioquia, né? Então, ele levava muito a sério a sua missão de evangelizar. Era uma coisa assim, aquele impacto de Paulo, daquele encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco, foi uma coisa que ele nunca esqueceu. Ele nunca perdeu aquele chamado, aquela emoção daquele encontro, né? Eu acho que, às vezes, a gente fica querendo sempre buscar uma emoção nova, né? A gente tem que lembrar daquela emoção, daquele momento que Jesus entrou no nosso coração. O maior milagre da vida humana é a salvação da alma, né? A cura do coração. A gente fica todo mundo desesperado para pegar a vacina do Covid, né? Vamos pegar a vacina do pecado, porque essa vacina não precisa de segunda dose, ela é imunização total contra o pecado. Não quer dizer que nós não vamos pecar nunca mais, mas a gente tem um advogado diante de Deus quando a gente recebe esse antídoto total, né, do pecado. Vamos continuar. Acho que eu pulei um monte de coisa aqui sem ler. De 9 a 11. Deixa eu ver. Fátima, você pode ler para mim, por favor? E Crispo, principal da... Não, peraí. 9, né? Desculpa. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, gente, olha só que interessante. Pelo que a gente acabou de ler, a gente pode deduzir que Paulo estava com medo de alguma coisa, desanimado, deprimido, né? Por quê? Porque na visão, o anjo falou para ele, não fica com medo, não desanima. Então, ele estava desanimado. Né? Eu acho tão bom que a Bíblia não esconde as fraquezas das pessoas. Sabe? Às vezes a gente acha que esse povo, todo mundo que está na Bíblia, é tudo santo, todo mundo perfeito, né? E não é assim, sabe? São homens normais, pessoas como eu e você, que têm as dificuldades, as debilidades, as fraquezas, os medos, as ansiedades. Como hoje eu coloquei lá para a gente que está lendo a Bíblia, na história de Davi, né? Davi também, hoje, né, na leitura de hoje, Davi entrou num baixo astral, estava triste, mas aonde que ele corria quando a coisa apertava? Ele sabia de onde podia vir o refúgio, de onde podia vir o auxílio para ele. Só tinha uma pessoa a quem Davi recorria, era Deus. E aqui a gente vê que Paulo não era diferente, né? Então, por isso que essas pessoas são heróis da Bíblia, não porque eles tenham sido perfeitos ou melhores do que nós, não, mas é porque eles reconheceram em Deus
a razão, a salvação, o que podia tirar eles de qualquer situação de dificuldade que eles pudessem estar. Então, o fato de Corinto ser uma cidade imoral, somando ao fato da constante perseguição que Paulo sofria, né, pelos judeus, pode ter sido uma razão. Imagina, né? Por muito menos a gente estressa, imagina ele, com a vida dele a risco quase sempre, as pessoas perseguindo. Então, eu imagino assim, igual eu falei de Davi, né? Se fosse Davi, muito antes eu já tinha desistido. Deus prometeu que ele ia ser o rei, mas tudo estava dando errado. O rei querendo matar e nunca chegava. Anos e anos e anos se passaram. Mais de 15 anos, desde que Deus prometeu a Davi até que Davi chegou a ser rei. Então, assim, ele podia ter para lá com essa promessa, já não sei, acho que não existe, mas ele nunca deixou de crer, né? E o mesmo aqui com Paulo, né? Ele podia estar pensando, mas é tanta resistência, é tanta porta que se fecha, é tanta coisa ruim que está acontecendo, vai ver que não é isso que Deus tem para mim, né? Então, Deus, a maneira dele fazer com as pessoas que ele escolhe e que escolhem a ele, o que ele fez? Ele, numa visão, olha o que ele disse, não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você, ninguém vai te fazer mal, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então, Paulo talvez não estivesse vendo a igreja dele crescendo, o número de pessoas que vinham participar. Às vezes, ele estava achando que era pouco. Mas Deus estava falando, não, você não está vendo. Eu tenho muita gente aqui que você não conhece, né? Então, quando Paulo esteve em Atenas, ele enfrentou aquele choque cultural, né, com os filósofos. Em Corinto, ele estava enfrentando um choque moral. Imagina um homem que queria servir a Deus, que queria ser santo, que queria que as pessoas aceitassem a Jesus e que buscassem a santificação, ter que morar num lugar completamente diferente dos valores que ele tinha, né? Mas Deus tinha um propósito para ele. Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Jesus falou que nós tínhamos que ser sal da terra, pouquinho. Sal não precisa de muito, pouquinho, para dar gosto. Jesus falou que a gente tinha que ser a luz do mundo, né? Não precisa ser um holofote, pode ser uma velinha. Se existe uma escuridão, uma velinha pequenininha, já dá para ver alguma coisa, já ilumina. Então, que a gente comece a ser uma velinha. Depois a gente pode virar um holofote, né? Quanto mais a gente tem Deus dentro da gente, mais a nossa luz vai brilhar. Mas que a gente queira começar como uma vela, bem pequenininha. Na sua visão, a voz do Senhor o animou e encorajou. É assim que Deus cuida e encoraja os que se dispõem a segui-lo. A voz do Senhor dizia, não temas. A mensagem não foi para que ele fugisse, como ele já teve que fugir outras vezes. Ele recebeu aquela guia do Espírito Santo para sair dali, muitas vezes, de vários lugares, né? Mas ali ele falou, não tenha medo, fique aqui e continue falando. Não falou para ele esconder um tempo, né? Você esconde aí, vamos deixar as coisas acalmarem. Não, continue falando. Deus tinha uma missão para Paulo ali em Corinto. A ordem foi que ele continuasse falando e não duvidasse de que Deus estava com ele. Essa mesma voz que confortou a Paulo nos anima e conforta todos os dias. Hoje, a gente tem o conforto aqui, ó. Tem conforto para todas as nossas ocasiões, para todas as nossas ansiedades, para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas tristezas. Essa palavra, ela conforta, ela é viva, ela enche o nosso coração de esperança e de paz. Até nos momentos de mais turbilhão, a gente pode encontrar paz aqui. A palavra de Deus, a Bíblia, nos inspira, nos anima nos momentos de medo e ansiedade e incerteza. Por isso, é tão importante não apenas conhecer a Bíblia, mas conhecer também o Deus da Bíblia. Porque é verdade, essa palavra, ela é viva, mas ela é muito mais viva se a gente tem uma intimidade com o Deus da Bíblia, o Deus que escolheu as pessoas que escreveram, que inspirou as pessoas a colocarem
não só a escrever, mas a juntarem, porque existiram muitos documentos, né? Mas estes foram os que ficaram para a gente aprender deles, né? Esse Deus, ele é fiel e ele é real. Ele é o mesmo e continua nos falando. Eu estou contigo. Quando entendemos o que essas palavras significam, a gente não precisa de mais nada. 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 É suficiente. A presença dele comigo é suficiente. Está dizendo, eu estou com você, eu entendo a sua dor e eu te ajudarei. A Bíblia lembra que a gente já estudou também o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Davi sabia que ele ia atravessar vales de morte, que ele ia atravessar perigo. Jesus, Deus, nunca prometeu que se a gente se tornasse cristão, a vida ia ser um mar de rosa. Não sei de onde que a gente tira essa ideia da cabeça, porque até agora tudo que a gente lê na Bíblia é que os cristãos tinham uma vida difícil. Mas como a gente já falou várias vezes, a nossa recompensa, o nosso galardão, que é a palavra que é usada no Apocalipse, não é aqui nessa terra, é na eternidade com Jesus. Então, é essa recompensa que a gente tem que desejar. Claro que a gente quer uma vida tranquila, claro que a gente quer as pessoas à nossa volta, os nossos familiares e amigos felizes, saudáveis, mas o mais importante é cuidar da alma dessas pessoas, cuidar do coração dessas pessoas. Jesus não disse a eles que essas pessoas iam parar de persegui-lo. Mas Jesus disse, continua falando. E continue aqui. Não precisa de sair daqui, né? Mesmo ali em Corinto, que Jesus estaria com eles. Apesar da perseguição, apesar da moralidade, apesar de tudo estar contra, Deus estaria com ele. Ana Chamon, você lê para mim de 12 a 17? Aí vamos ver o que aconteceu. Depois, aí ele se animou, né? E olha, ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. Olha só, bastante tempo, né? Foi o lugar que ele ficou mais tempo, né? Deu tempo para crescer uma igreja e crescer um bom grupo de apoio para ele. Aí vamos ver o que aconteceu. Paulo perante Gálio. Quando, porém, Gálio era procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por todo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito uma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Então, Paulo estava desanimado. Jesus anima Paulo, dá aquela sacudida nele, não desanima. Nós temos um trabalho para fazer aqui, tem muita gente que está do seu lado. Aí, não sei se passou meses, se passou dias ou semanas, mas o chefe da sinagoga vai e tenta persuadir o procônsul a condenar Paulo, a proibir que Paulo pregue a mensagem do evangelho. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente viu que Crispo, que era o chefe da sinagoga de Corinto, como ele converteu, provavelmente foi mandado sair, né, daquela posição. E, pelo que a gente entende, Sóstenes foi o que tomou o lugar de Crispo na sinagoga. Então, quando o próprio Sóstenes foi o que foi lá falar com o Gálio,
né? Falou, olha, esse povo aqui, esse Paulo com essa ideia dele completamente contra as nossas leis. Aí Paulo ia começar a falar, ele nem abriu a boca, na hora que ele ia começar a falar, o próprio Galho falou, não, 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 não. Eu não quero nem saber dessa conversa de vocês. Aqui, esse assunto de vocês é entre vocês, é assunto de letras, de palavras, de religião. Eu não me meto com isso. Se fosse assunto de ordem, eu me meteria. E uma coisa importante que eu fiquei sabendo, que se Galho tivesse assinado aquele decreto, Paulo e os cristãos iam ser perseguidos e proibidos de falar em toda aquela área onde os romanos controlavam. Então, ali, claramente, foi a mão de Deus cuidando de Paulo, né? Provando para ele, tá vendo? Olha, eu estou aqui, né? Eu tenho um trabalho para você. Então, nessas mínimas coisas que às vezes a gente esquece de ver a mão de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, né? A gente tem que aprender a reconhecer. Paulo nem pediu, né? Ele estava aqui, ó, tinha sido acusado. Aqui não fala que eles fez uma reunião de oração e fizeram aquele grupo para pedir a Deus o livramento, mas ele se apresentou, e na hora que ele ia apresentar a sua defesa, porque a gente já viu que Pedro apresentou sua defesa, Estevão, né? A gente estudou no começo, e no próximo capítulo, semana que vem, Paulo vai apresentar uma defesa, porque ele vai ser condenado e ele vai apresentar uma defesa, mas aqui ele não precisou. Então, às vezes, quando a gente está... Eu já contei para vocês experiências minhas, onde tudo que eu precisava era só uma coisinha para que o meu coração acalmasse e eu soubesse que Deus estava tomando conta. E ele dá nas mínimas coisas, como a Kênia falou outro dia, do perfume que ela sentiu no momento. Então, assim, existem, sabe? Existem coisas que a gente tem que aprender a reconhecer que são presentes de Deus. É uma balinha que ele deixa aqui, outra ali. Às vezes vem um chocolate bem grande, né? Mas a gente tem que aprender a valorizar as coisas mínimas, para a gente poder aprender a reconhecer quando as coisas grandes vêm no nosso caminho, né? Então, ali, naquele momento, Paulo foi liberto da perseguição, não tão da perseguição dos judeus, porque eles continuaram perseguindo, mas de que ele fosse proibido legalmente de continuar levando o evangelho, né? E eu achei interessante que, isso eu aprendi também, que os romanos, e tantos gentios, que ali tinha de todo lado, tinha gregos, romanos, sírios, da Macedônia, de todo lado tinha gente, né? E pelo que a gente vê aqui, né, que eles voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E o Galho, que devia estar zelando pela ordem, fez de conta que nem viu. Então, ali, até o Galho e os gentios estavam contra o chefe da sinagoga e a favor de Paulo. Por quê? Porque a mensagem de Paulo estava alcançando, estava prova de que haviam muitos em Corinto que Paulo não sabia. Deus estava mostrando isso para ele, né? Então, a gente viu aí que Paulo teve um momento de depressão, um momento de ansiedade, de medo, mas logo após, Deus reanimou o ânimo dele e provou para ele que, sim, esse era o lugar que Deus queria que ele estivesse, né? Vamos continuar de 18 a 23. Renata, lê para mim, por favor. Vocês estão trocando de lugar? E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso
E, chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, é muita cidade, né? Por isso que eu botei o mapinha aí, para a gente ter uma ideia do que ele fez. Então, ele tinha fugido para Atenas, né? Ficou em Atenas um tempo curto. De Atenas, ele foi para Corinto. Em Corinto, ele conheceu a Priscila e Áquila. Ali, ele ficou um tempo grande. Aqui fala que foi 1 ano e meio, mas eu não sei se foi 1 ano e meio até esse dia que ele ficou triste ou se foi 1 ano e meio total. Isso não importa. A gente sabe que ele ficou um tempo grande em Corinto, né? E em Corinto também, aqui está falando assim, ó, permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se. Não foi mandado correndo, não foi mandado açoitado embora, não foi expulso de Corinto, não fugiu, ele decidiu ir embora de Corinto, né? Então, isso aí foi uma diferença de todas as outras cidades que ele tinha passado até agora. Então, Deus deu a ele uma experiência diferente, única, em Corinto. Aí, o que a gente vai encontrar aqui? Despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. A Síria, ele voltou para Éfeso, né? Se a gente vê lá no mapa, ele voltou para Éfeso. Mas agora, Priscila e Aquila foram com ele. Então, aqui não deixa muito claro, mas seguramente que Silas e Timóteo também o acompanharam, né? Então, Priscila e Aquila decidiram acompanhar a Paulo para Éfeso. E a gente vai ver que eles ficaram morando lá. Paulo continuou suas viagens e Priscila e Áquila ficaram morando em Éfeso e ajudando com a igreja de Éfeso. No versículo 18 diz que Paulo havia feito um voto, né? Então, às vezes, a gente agarra aí nos versículos isolados e por isso que a gente não pode agarrar em versículos isolados na Bíblia. Então, lembram quem está lendo o Velho Testamento, e eu acho que a gente já deve ter conversado sobre isso aqui, João Batista, Sansão, tiveram o voto de Nazireu, né? O que era o voto de Nazireu? A gente viu isso, acabamos de ler lá no Velho Testamento, no livro de Juízes. O voto de Nazireu era aquele voto onde podia ser feito voluntariamente por um tempo. Então, por um tempo, você falava, bom, vamos ter, por exemplo, vamos colocar a Adriana Chagas, nossa amiga, né? Eu não sei por quê, mas ela decidiu que ela não ia comer doce mais. Diz ela que foi uma coisa que ela sentiu e ela... Então, aquilo ali é um voto. Não sei se é uma promessa, se ela quer alguma coisa em troca. Ela disse que não, mas foi uma determinação dela, né? Num determinado tempo, pode ser por um tempo, pode ser pela vida inteira. Aqui, o voto de Nazireu era mais ou menos isso, só que podia ser feito por um tempo, você estipulava um tempo, ou, por exemplo, no caso de João Batista e de Sansão, Deus escolheu esses dois para ser Nazireu. A mãe já teve que fazer o voto, a mãe não podia tomar vinho, não podia comer nada que era sacrificado, nada que fosse de morto, e a pessoa, por exemplo, Sansão, o que ele errou muitas vezes? Ele desobedeceu, ele não quis manter, ele bebeu, ele tocou em bicho morto, e essas eram as coisas que o Nazireu não podia fazer. João Batista já foi o contrário, né? O cabelo de João Batista cresceu, ele nunca cortou, né? Então, o que eles acham é que Paulo fez um voto de Nazireu e ele estava viajando para Jerusalém para entregar o voto. Então, como era o ritual? Ele ia no templo, né? E falava, bom, já cumpri o meu voto, agora já não tenho mais esse compromisso, né? Então, aqui, ele tinha terminado o seu voto de Nazireu, raspou a cabeça, então devia estar bem cumprido, e começou a sua viagem, tá? Então, se tiver alguma pergunta, anota aí que depois a gente vai conversar sobre isso. Mas esse não está claramente dito, mas é o que a maioria dos estudiosos acreditam que Paulo fez. Foi o voto do Nazireu aqui nessa parte. Por quê?
ele nunca deixou de ser judeu. Ele era cristão, muito pelo contrário, né? Porque eu falo que deve ser tão maravilhoso você poder ser judeu, o povo escolhido de Deus, e ainda cristão em cima disso, imagina. Né? Então, Paulo não deixou as tradições, né? Mas ele acreditou em Jesus sendo o filho da promessa, o Messias que seria enviado de Deus. Né? Então, eles chegaram a Éfeso, e ele entrou na sinagoga outra vez e começou a ensinar na sinagoga. E foi muito bem recebido, muito bem aceito. Tanto é que eles pediram para ele ficar mais. E ele falou, olha, não posso, mas se Deus quiser, né, se for da vontade de Deus, um dia eu volto. Né? Voltarei para passar mais tempo com vocês. Aí aqui conta os lugares onde ele foi. Chegou na Cesareia, que era o porto, lá em Israel. Aí de Cesareia foi para Jerusalém, esteve aí com os irmãos, talvez os apóstolos, né? Pedro, os apóstolos, discípulos de Jesus, se encontrou com eles, contou todas as coisas que havia acontecido, como a mensagem do evangelho estava sendo pregada e as pessoas estavam aceitando. E aí ele partiu na terceira viagem missionária, que se constituía, não foi em nenhuma cidade nova. A terceira viagem missionária de Paulo, ele foi visitar a cada igreja onde ele já havia ido para encorajar, para animar os apóstolos e os irmãos que tinham ficado ali. Né? O que mais? Então, olha, a gente... Eu gosto de mostrar a palavra de Deus com a palavra. Né? Então, eu falei que Priscila e Aquila ficaram com Paulo a partir daquele momento e foram grandes ajudadores de Paulo. Então, a gente vai ver que Paulo menciona esses dois em dois lugares na Bíblia. Ele menciona em 1 Coríntios 16, ele fala assim, as igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Aquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne com eles. Então, eles eram líderes na igreja. Aqui, Paulo estava em Éfeso, escrevendo para a igreja de Corinto. Tá? Em Romanos, aqui no livro de Romanos, ele manda saudações. Ali, Priscila e Aquila estavam saudando a igreja de Corinto, porque lembra que eles se conheceram lá. Já no livro de Romanos, ele estava saudando, né? Saúdem Priscila e Aquila, meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Se vocês tiverem oportunidade, assistam aquele filme do apóstolo Paulo. Eles colocam a esses dois, eu não sei, né? As especulações, e Hollywood também muda um pouquinho, mas é interessante a ideia de que Priscila e Aquila, como eram pessoas que tinham uma profissão, eles tinham uma condição financeira melhor, naquele filme eles mostram os dois escondendo cristãos, na época que Nero queimava os cristãos não Nero, o imperador queimava os cristãos como luz, né, nas ruas para dar iluminação. Ela escondia os cristãos, eles escondiam nas casas deles, mandavam mensagens quando faziam a venda, né, dos materiais das tendas, eles mandavam mensagens de um lugar para outro. Então, é muito interessante a gente ver, né, a atuação deles. A gente não sabe se foi exatamente assim, mas, baseado na história, pode ter acontecido. O evangelho teve uma grande aceitação ali em Éfeso. E Paulo partiu, né? E aí, Lucas faz um parêntese aqui e introduz um novo missionário. Então, nós vamos conhecer hoje Apolo. Apolo também foi um dos grandes contribuidores de Paulo e dos apóstolos na propagação do evangelho. Só que foi interessante a maneira que Apolo caiu de paraquedas nessa turma toda, né? Então, vamos ler aí como Apolo chegou. Quem ainda não leu?
Andréia, você pode ler para mim, por favor? De 24 a 28. A gente, no papelzinho, às vezes eu fico querendo fazer assim com o dedo para aumentar um pouquinho. Mas está na Bíblia, né? Está na Bíblia. O quê? 24 Atos 18, 24 a 28. Atividade de Apolo em Éfeso. Entre mentes, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e muito versado nas escrituras, chegou a Éfeso. Era instruído no caminho do Senhor. Falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Embora conhecesse somente o batismo de João, começou, pois, a falar na sinagoga com desassombro, como Priscila e Áquila o ouvissem. Levaram-no consigo e expulsaram-lhe mais profundamente o caminho. Expressaram-lhes mais profundamente o caminho do Senhor. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi, pela graça de Deus, de muito proveito para os que haviam criado, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. Amém. Então, gente, Apolo chegou da Alexandria, aí eu tive que ir lá procurar onde que era Alexandria, e outra vez, gente, era incrível as distâncias que esse povo viajava. E ele chegou conhecedor, então era um judeu, como o judeu tradicional, conhecedor das Escrituras, falava com precisão das Escrituras, mas ele sabia de Jesus, mas ele só sabia o que João Batista tinha ensinado. E João Batista morreu antes de Jesus ter morrido e ressuscitado. Então, ele conhecia dos milagres de Jesus, ele conhecia sobre Jesus sendo o Messias, mas ele faltava o mais importante, né? Então, quando Priscila e Aquila viram ele falando com tanta paixão, com tanto entusiasmo e com tanta precisão da palavra de Deus, o que eles fizeram? Falaram, depois da palavra ali, eles falaram, vem, vamos lá em casa que nós precisamos conversar. Nós precisamos ter uma conversa. Tem muita coisa que você ainda não sabe, que você precisa saber. E foi quando eles mostraram para Apolo tudo o que Paulo tinha ensinado para eles e que as pessoas que já tinham vindo de Jerusalém tinham falado que Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, né? E agora tinha o Espírito Santo que vinha, ficava com a gente. Então, a partir daquele momento, imagina uma pessoa que já era apaixonada por Deus e já pregava com eloquência e com fervor, depois de saber que tudo aquilo que ele estava esperando já tinha chegado, né? Imagina a alegria de Apolo. Então, aqui a gente vai ver que Apolo estava tão feliz com a novidade, com as boas novas que ele tinha aprendido, que ele queria ir embora, que ele queria sair pregando, né? Então, como ele era novo no pedaço lá, né? Os outros, ninguém conhecia dele, Aquila e Priscila escreveram uma carta de recomendação e mandaram com ele para as igrejas lá da Macedônia, da Acaia, para que recebessem que ele era uma pessoa de confiança e que ele servia a Jesus também, né? Então, acho tão lindo que ele refutava vigorosamente os judeus, né? E que ele foi de grande ajuda no ministério dos apóstolos. Eu acho isso assim maravilhoso que uma pessoa que saiu sozinho lá da Alexandria, que tinha escutado apenas de João Batista, isso prova que naquele tempo João Batista teve mais aceitação do que a gente sabe, né? A gente conhece pouco da história de João Batista, porque são 2 capítulos nos evangelhos que falam sobre ele, mas a mensagem dele tinha alcançado já saído de Jerusalém, né? Isso é uma maravilha de a gente poder entender isso.
O que mais que eu estou esquecendo? Outra coisa. Vamos ler aqui 1 Coríntios 1. Por quê? Como toda igreja tem pessoas humanas e pisa na bola, vem com aquelas ideias, né, que eu sou de fulano, ou que fulano é mais especial do que o outro, ou que um pastor é melhor do que o outro, ou que um padre é mais espiritual do que o outro. Então, isso começou a acontecer. E as pessoas lá de Corinto alguém começou a implantar uma divisão ali, que, não, você aceitou Jesus com Paulo, então você é desse grupo. Não, você escutou a mensagem e foi de Apolo, então você fica para cá. Então, Paulo escutou essa notícia e olha como que ele respondeu. Eu gosto de Paulo, eu acho que ele não ia ter muita boa aceitação nos nossos dias, não, porque ele era direto, ele não era politicamente correto, ele ia direto ao assunto, apontava o erro, falava, se vocês querem estar no caminho de Deus, é assim que tem que ser. Né? Então, olha o que ele falou, quando ele ficou sabendo. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, eu quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu ainda sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Foram vocês batizados no nome de Paulo? Então, não existia em Paulo nenhum desejo de ser o mais importante. Ele tinha todo o direito, porque foi ele que começou esse evangelho ali. Mas ele queria que as pessoas entendessem que isso não tinha sentido, que era Jesus o único. Todo mundo estava ali, debaixo da cabeça que era Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, ele fala de novo. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Deus deu um ministério a cada um. Nenhum é melhor do que o outro. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem quem planta, nem quem rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, a Bíblia diz que não existe, a igreja, né, a igreja noiva de Cristo, é como um corpo. E um corpo, a gente se perde uma pontinha do dedo ou uma unha, a gente sofre, não sofre? Não dói o corpo inteiro? E assim também no corpo de Cristo. O mais mínimo dos servos de Deus é importante para ele. Ele necessita de cada um de nós com o mínimo que a gente possa oferecer. Mais um versículo com relação a Apolo. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Então, existia uma relação entre Paulo e Apolo. Paulo e Apolo trabalhavam juntos. Nunca essas fofocas aqui causaram divisão entre eles. Essa era a sabedoria de Paulo. Por quê? Porque ele estava com Jesus no centro da vida dele. E ele sabia que qualquer coisa colateral ia deteriorar a mensagem do evangelho. Então, o propósito dele era manter fiel a Jesus. Ele diz, não quis de modo nenhum. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos a visitar vocês, mas ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver uma oportunidade. Talvez, não sei o que ele estava fazendo lá, mas não podia. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Paulo tinha em Apolo um cooperador no seu ministério e sabia que essas divisões não haviam vindo de Apolo. Apolo também não apoiava esse tipo de coisa. Isso aí havia sido criado por uma pessoa e, infelizmente, né, existem mais pessoas que fomentam a fofoca do que os que tentam parar, né? Infelizmente, até no dia de hoje. Quando eu achei Alexandria no mapa, fiquei impressionada das distâncias percorridas e a maneira maravilhosa com a qual o evangelho se propagou pelo mundo. Se consideramos a limitada maneira de transportes daquela época e o tempo gasto em percorrê-lo, devemos ser ainda mais agradecidos a Deus
e a esses determinados e obedientes missionários, que, vencendo obstáculos e grande oposição, trouxeram até nós a poderosa mensagem salvadora de Cristo. Cada uma de nós temos esse mesmo chamado de Deus, levar o evangelho de Jesus Cristo a todos à nossa volta. Nós temos que deixar um legado, né, para as futuras gerações. Se a gente calar, eles não vão poder saber. Então, depende de mim e de você, de continuar levando a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe e que a gente tome a sério esse chamado de Deus, que a gente valorize o trabalho dos missionários daquele tempo. E hoje existem... A gente não pode pensar, não, mas eu não sou missionário, não vou viajar para a África para levar. Não, não precisa. Né? Jesus mandou que eles fossem missionários, começando dentro de casa, na minha casa, depois no meu bairro, no meu grupo de amigos, né? Na minha família, na minha igreja, aí vai aumentando, mas a gente tem que começar a atender o chamado de Jesus com esses que estão à nossa volta. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.